Amém. Amém. Você abriu aí Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, no meio da cidade. A cidade jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam, berrem, gritem as nações. Reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. As circunstâncias históricas que embasaram esse salmo, provavelmente, elas se assemelham ao que aconteceu em 2 Crônicas 20, com o rei Josafá, ou com o que aconteceu em 2 Crônicas 32, com o rei Ezequias. O que aconteceu com Josafá? 2 povos inimigos de Jerusalém se uniram para atacar Israel. Não dava tempo de se preparar. Josafá reúne o povo ora, o povo jejua, o povo clama e Deus fala: essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Vocês vão lá para frente do inimigo e não vão fazer nada. Vocês vão chegar na frente do inimigo, um exército muito mais poderoso que vocês. Vocês vão lá, mas vocês não vão fazer nada. Vocês não vão fazer nada. Vocês vão chegar lá e vocês vão louvar. Essa guerra é minha. O povo vai, o povo louva, o povo adora. Enquanto o povo louva, o povo adora, Deus destrói o exército inimigo. Muito mais poderoso que Israel. Muito mais poderoso que Israel. 2 Crônicas 32, com Ezequias, já era o Império Assírio. Senaqueribe reúne o Império Assírio, também muito mais poderoso que Israel. Cruel, Império cruel. Cercam Jerusalém. E Deus manda um anjo, que destrói o exército inimigo, sem que Israel precisasse lutar. Você está entendendo? Sem que Israel precisasse lutar. A questão é a presença de Deus com o seu povo. Houve outras 2 situações em que Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída. Em 586 com Nabucodonosor e em 70 depois de Cristo. Qual o detalhe aqui? Deus permitiu que isso acontecesse. O Senhor permitiu que isso acontecesse para juízo diante de um povo que era obstinado, um povo que era pecador, um povo que era desobediente. Mas nos 2 casos de Josafá e de Ezequias, com a presença de Deus, a cidade de Jerusalém é imbatível, o povo de Deus é imbatível. Você consegue entender esse detalhe? Diante do povo de Deus, com a presença de Deus, esse povo é imbatível. Esse povo é imbatível. E aí, nesses 2 momentos, com Josafá e Ezequias, a gente entende que provavelmente esse Salmo 46 foi escrito em alguma outra situação semelhante a essa, em que havia um exército mais poderoso do que Israel. Israel não poderia vencer aquela batalha, e Deus que vai vencer a batalha. O Senhor vai guerrear por Israel. Existem outras situações que Israel teve que lutar. Deus falou: você vai lá, você vai lutar, e eu vou vencer com você lutando. Mas esse Salmo 46 ele é muito especial por isso. Porque é um momento em que Deus fala: você não vai lutar. Você não vai lutar. Para.
se aquieta. Confia em mim. Por isso que a gente vai meditar nesse salmo hoje. E a gente tem que entender um detalhe já para começar. Jerusalém representa a igreja. Jerusalém representa o povo de Deus. Jerusalém é você e eu hoje. Para a gente conseguir entender esse caminho aqui do texto. Então, mais uma vez, Deus presente, Jerusalém preservada. Deus presente, o povo preservado. Há casos em que Israel precisou lutar, mas o Salmo trata de um momento em que Israel não lutou. Não lutou. Então, o Salmo 46 foi composto em um contexto parecido com a situação do rei Josafá e do rei Ezequias. Estamos juntos? Vamos ao verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Percebam, queridos, percebam. O protetor do seu povo é o Senhor. É o Senhor que é o refúgio. O Senhor é o nosso abrigo. Encontramos em Deus proteção, segurança e descanso. Estamos com um exército marchando contra nós, um exército muito mais poderoso. Mas a gente tem refúgio no Senhor. E aí vem uma pergunta: onde está a sua segurança? Onde que você se refugia? Você se refugia na sua força, na sua inteligência, no seu dinheiro, nos seus contatos, na sua influência, na sua beleza? O John falou aqui, né, ontem, o pastor Jonatas, que às vezes a gente nem consegue se refugiar na nossa beleza. Queridos, tudo isso passa, tudo isso é insuficiente. Em algum momento da vida isso não é suficiente. Então a pergunta é: por que eu não me refugio em Deus? A pergunta é: por que você não se refugia em Deus? Será que você sabe quem Deus é? Essa é a pergunta do Salmo 46. Será que você sabe quem Deus é? E aqui a gente vai tirar a primeira lição, guarde no seu coração. O povo de Deus sabe quem Deus é. Quem Deus é para você? Refúgio e fortaleza? Então por que você não se refugia em Deus? Se Ele é refúgio e fortaleza? E obviamente, saber quem Deus é passa por conhecer Deus. Deus é proteção, Deus é segurança, Deus é força. Em quem você se refugia? Nas drogas, no álcool? Em quem você se refugia? Nas redes sociais? Rolando feed? Onde está a sua fortaleza? Numa religião, numa religiosidade? Num santo? Numa entidade? Numa superstição? Num relacionamento? Tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Mais uma vez, o povo de Deus sabe quem Deus é. E quem Deus é? Refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente. Ele é socorro bem presente. Você está percebendo? Presente. Esse detalhe está muito evidente aqui no Salmo. O salmista está mostrando isso para a gente. É a presença de Deus que faz toda a diferença. A gente acabou de falar disso. Sem Deus, Jerusalém cai. Sem Deus, a igreja cai. Sem Deus, eu e você vamos cair. Com Deus, nós somos o quê? Imbatíveis. Isso já foi dito aqui nesses dias. Glória a Deus. Não existe mal que você não possa contar com a presença de Deus. A ideia do Salmo é a seguinte: não tem mais ninguém? Não restou ninguém do teu lado? Deus está do teu lado. Deus está com você. Deus está com você. No nosso lado, na hora da aflição, na hora da angústia. E aí o verso já segue para uma conclusão. Olha o 2 comigo, por favor. Portanto, não temeremos. A conclusão vem exatamente por quê? A conclusão vem por saber quem Deus é. Você consegue perceber isso? A conclusão, a possibilidade de não temer, é exatamente por saber quem Deus é. Por saber quem Deus é, não há o que temer. Depois que você sabe quem Deus é,
Não há o que temer. Depois que Deus é seu refúgio e fortaleza, não há o que temer. Não há o que temer. Às vezes a gente faz de Deus o refúgio lá no final, depois que a gente já quebrou a cara pra caramba. Deus é o primeiro refúgio aqui do salmista. Primeiro refúgio. Entenda, o salmo começa definindo quem é Deus. O salmo inicia definindo quem é Deus. Você precisa começar definindo quem é Deus na sua vida. Hoje, agora. Agora. Sabe o que o salmista está dizendo para a gente? Tudo começa pelo que Deus é para você. Na sua e na minha vida. E na sequência, o salmista vai começar a ilustrar aqui um cenário, uma situação caótica, tratando da fúria da natureza. Vamos comigo? Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Olha o que ele está mostrando para a gente. Ainda que a terra se transtorne, você está sem chão, você ficou sem chão. Ainda que você não tenha onde se firmar, ainda que você não tenha mais estabilidade, sem chão, você tem estabilidade, porque Deus é o quê? Seu refúgio. Você sabe quem Deus é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro. Não tem chão, mas você está estável. Não tem chão, mas você está firme. É isso que está dito no Salmo 46. Tudo começa pelo que Deus é. Ainda que os montes se abalem. E os montes se abalem no seio dos mares. Você sabe que na Bíblia, os montes eles são descritos como as coisas criadas mais firmes, mais inabaláveis. Então, se os montes se abalaram, acabou toda a estabilidade, é caos completo. Mas em meio ao caos completo, Deus é o seu refúgio, é o meu refúgio, é o nosso refúgio. E o texto segue. Ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. A ideia aqui é da natureza em fúria, caos absoluto. Não dá para se proteger, não dá para fugir, mas você e eu não temeremos, porque nós sabemos quem Deus é. E o texto continua. 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, no meio da cidade, no meio de Jerusalém, no meio do seu povo. Deus está no nosso meio aqui, aleluia. Você está entendendo isso? E aí, se Deus está no nosso meio, o que o Salmo está dizendo? A cidade jamais será abalada. Você jamais será abalado. Deus ajudará desde o romper da manhã. Perceba, de novo, o contraste. Qual foi o contraste aqui? Fúria da natureza, caos, está tudo destruindo. Está tudo se destruindo. Mas agora vem a tranquilidade, a alegria, a segurança, a paz, o controle, a estabilidade. Tudo isso ligado à presença de Deus. Você não vai achar isso em nenhum outro lugar. Você só vai quebrar a sua cara. Você só vai quebrar a sua cara. Tudo isso está ligado à presença de Deus, em meio ao caos, em meio à fúria da natureza. Se o Deus Todo-Poderoso está presente, a cidade de Jerusalém jamais será abalada, a igreja jamais será abalada, eu e você jamais seremos abalados. Guarde isso no seu coração, é a segunda lição. O povo de Deus sabe que Deus habita no meio da igreja. O povo de Deus sabe que Deus habita no meio do seu povo. O povo de Deus sabe que Deus habita no seu meio. Deus está aqui, presente. De novo, ainda que não reste mais ninguém. Deus está com você. Deus está com você. Se Deus está no meio da cidade, no meio do seu povo, a cidade não é abalada, o povo não é abalado. Repita isso para o seu coração. Jesus representa a igreja aqui e na eternidade. A gente cantou esse louvor maravilhoso, lindo. É exatamente isso. A gente luta batalhas que Jesus venceu. E vou te dizer mais, meu querido e minha querida. Existem batalhas que Jesus falou para você, você não vai lutar essa batalha. Jesus olhou para aquela cruz e falou para a gente.
Você vai até na cara da cruz ali, ó. Mas você não vai lutar essa batalha. Essa batalha é minha. Essa batalha é minha. Jerusalém representa a igreja aqui na eternidade. Jerusalém somos nós nessa vida e na eternidade. Então, Jerusalém pode estar sendo atacada, a igreja pode estar sendo atacada. Você e eu podemos ser atacados por exércitos, forças da natureza, forças espirituais, pelo que for, pela carne, por Satanás. E às vezes eu sou atacado até por mim mesmo. É difícil, meus amigos. Não sei se acontece com você, mas às vezes, cara, a carne parece que vem. Mas Deus é a estabilidade em meio ao caos. Sabemos quem Deus é e sabemos que Deus está conosco. Amém? Amém? O povo de Deus precisa estar de acordo com a vontade de Deus. E a gente percebe isso no texto. A gente percebe isso no contexto. Nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Deus estará no nosso meio, seremos inabaláveis. Volte comigo no verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio, meus queridos, simboliza Deus, é a presença de Deus. A cidade de Deus é regada pela própria presença de Deus. Então entenda, Jerusalém representa a igreja é a habitação do Altíssimo. Nós somos a habitação do Altíssimo, o santuário das moradas do Altíssimo. Você sabe o que isso significa? Parece tantas vezes que a gente não sabe o que isso significa. Sermos a morada de Deus. Sermos a morada de Deus. Você sabe que Deus não habita em um templo. O Deus todo-poderoso, todo-glorioso, enorme, infinito, eterno. Ele mora com a sua igreja. Ele habita na sua igreja. E o Espírito Santo habita em nós. Esse Deus habita em nós. E a gente se desespera, a gente busca refúgio em qualquer outra coisa. Deus habita em você e em mim. Isso é extraordinário. E isso foi conquistado por Jesus na cruz. Jesus morre pelos nossos pecados. Jesus ressuscita. Jesus volta para o Pai. E Jesus envia o Espírito Santo que habita no meio da igreja. É Deus no meio da igreja, no meio do seu povo. Essa realidade está reservada para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. Com seus lábios, com a sua boca. Não adianta só pensar. Confesse. É isso que a palavra diz. Confesse. Confesse quantas vezes for necessário. É a igreja do Senhor que jamais será abalada. Segue no 6 comigo. Bramam nações, gritam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O que é isso? Bramam as nações. É o som de guerra. Está uma confusão de guerra e o povo está gritando, está nervoso, está com ódio, está com raiva e a guerra está acontecendo. No meio de toda essa confusão, Deus faz ouvir a sua voz, que é muito mais poderosa do que o som das nações em guerra, que é muito mais poderosa do que os seus inimigos. O inimigo pode fazer um som alto, mas a voz de Deus é ouvida. É o que está acontecendo aqui. A loucura da vida pode ser muito alta, mas a voz de Deus vai ser ouvida, como está sendo ouvida aqui nessa manhã, aleluia. Em meio ao caos, em meio à guerra, a voz de Deus está sendo ouvida. E aí o que acontece quando a voz de Deus é ouvida? Leia aí, por favor, o que acontece quando a voz de Deus é ouvida? A terra se dissolve. Cara, eu fiquei parado nesse trecho aqui muito tempo. A terra se dissolve. A terra se dissolve. A força humana para Deus é nada. A força da natureza para Deus é nada.
E aí vem o verso 7, que repete a ideia do verso 1, que é o tema do Salmo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Perceba a tranquilidade nessa sentença. O Senhor dos exércitos está conosco. Em meio a toda a confusão, aí você olha para quem que está do teu lado, quem que está contigo. Você está desesperado e de repente você olha e fala assim, o Senhor dos exércitos está comigo, meu irmão. Ai de mim se ele estivesse contra mim, mas ele está comigo. Quem que está contra mim? Quem que está contra mim? O diabo, a natureza, a vida, a carne, qualquer outra coisa, a morte. Quem está contra mim? A cruz. Quem está contra mim? Qualquer coisa. Quem que está comigo? O Senhor dos exércitos está do meu lado. É o Senhor dos exércitos. Quem comanda todos os exércitos está conosco. Deus tem todo o seu exército, que é toda a sua criação, para cumprir os seus propósitos. Nada escapa ao comando do Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos que está do nosso lado. Para de chorar, para de se angustiar, para de se desesperar. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Ele é o Senhor dos exércitos. Nada pode vencer o Senhor dos exércitos. Não devemos ter medo, queridos. Não devemos ficar ansiosos, amém? O Senhor dos exércitos está conosco. Verso 8. Verso 8. E agora o salmista vai ilustrar um cenário de guerra, um campo de guerra. Mas você vai perceber que a guerra já terminou, olha só. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. A guerra terminou, meus irmãos. A guerra terminou e você nem precisou lutar. E quem põe fim à guerra? É o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. E aqui a gente tem a terceira lição, guarde no seu coração. O povo de Deus sabe o que Deus fez e do que Deus é capaz. O povo de Deus sabe o que Deus fez e do que Deus é capaz. Você sabe quem Deus é? Você sabe que Deus está com você? Você sabe o que Deus fez? Você sabe que Ele ainda faz? Precisamos saber que Deus age, Deus faz. Interessante aqui que no original, esse venham contemplar, no hebraico, a ideia aqui é de algo muito recente. Olha que maneiro. Então, é uma situação parecida com a de Josafá, parecida com a de Ezequias, pode até ter sido elas duas, mas não dá para dizer de fato que foram uma dessas duas situações, mas alguma situação muito semelhante em que Israel nem precisou lutar contra um exército muito mais poderoso. E aí o salmista está dizendo, vem contemplar, vem ver. Você lembra disso? Você lembra disso? A gente era criança. A gente era criança e estava mó guerra, estava mó loucura. Aí nossos pais começaram a pegar as armas. E aí Deus falou assim, vocês não vão lutar não. E a gente ficou louvando e adorando e apavorado. Lembra que a gente se escondeu debaixo da cama? E de repente nossos pais começaram a falar assim, gente, vem ver o que aconteceu. Está tudo destruído. A guerra está terminada. Duas guerras, tantas guerras, que quem luta é o Senhor dos exércitos. O povo não guerreou, mas o Senhor cessou aquelas guerras e cessa as guerras até os confins do mundo. Aqui, queridos, vale destacar que cessar as guerras também inclui a última de todas as guerras. A gente cantou isso aqui essa manhã também. Quando a Bíblia trata do Armagedon, no livro de Apocalipse,
O Armagedon não vai ser um conflito de igual para igual entre Deus e as forças malignas. Queridos, pelo que vemos nas Escrituras, ninguém pode resistir ao poder da manifestação poderosa de Jesus Cristo. Chegará o dia que todo o mal será exterminado para sempre. E o salmista está dizendo para a gente, vem ver o que aconteceu e vem ver o que acontecerá. Vem ver o fim da última guerra. Você consegue ver o fim da última guerra? Toda a arma do mal destruída, toda a força do mal destruída, todo o mal destruído, todos os inimigos destruídos. E nesse dia, todos se ajoelharão diante de Jesus Cristo e todos se aquietarão. Todos se aquietarão diante do Senhor dos Exércitos. E aí o nosso coração se aquietará para sempre. Um dia, e esse dia está breve, meus irmãos, Jesus cessará todas as guerras. E nesse dia, ai daqueles que não estiverem do lado do Senhor dos Exércitos. Então, decida-se hoje por Jesus, confesse Jesus como Senhor e Salvador hoje. Um dia o Senhor terminará com todo o mal para sempre. Amém? E aí o Salmo segue para o verso 10. Aquietem-se, parem de lutar, se entreguem. Muitas traduções trazem, parem de lutar. O original também trata disso. Se entrega. E saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Senhor, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois do convite para ver a vitória que Deus deu ao seu povo, Deus está falando diretamente no Salmo, isso é muito incrível. Então o salmista falou quem Deus é, o salmista falou que Deus está no meio do povo, e agora é Deus falando. Deus aqui começou a falar. E depois de tudo, Deus está falando o quê? Se aquietem, parem de lutar. É a fala do próprio Deus, é a voz do próprio Deus. Se acalma, para de lutar. Queridos, se a voz de Deus faz a terra derreter, do que a voz de Deus é capaz de fazer com a minha, com a sua angústia, com o meu, com o seu desespero? Se a voz de Deus faz a terra derreter, o que a voz de Deus é capaz de fazer com as nossas emoções? Com a nossa fúria, com o nosso ódio, com a nossa loucura? Acalmem-se. Precisamos encontrar discernimento para saber que algumas guerras eu não vou conseguir lutar. Situações em que eu fico me debatendo, mas em vez de melhorar, eu só pioro. Deus cessa, inclusive, as suas guerras contra você mesmo. E nesse campo de batalha que é a mente, você não descansa, você não dorme, você não vive o presente, porque você está sempre lutando a guerra do futuro. Lutando algumas guerras que você não pode vencer, porque elas não aconteceram, e a maioria delas nem acontecerão. Deus está dizendo, se acalma. Deus cessa as minhas guerras contra mim mesmo. Deus traz reconciliação, a reconciliação com quem eu devo ser. Deus dá a reconciliação com o verdadeiro propósito das nossas vidas. Eu queria compartilhar uma coisa muito pessoal com vocês aqui nessa manhã. Depois que eu voltei para os caminhos de Jesus, aqui na Oceânica, para mim estava tudo bem definido. Eu sempre senti o coração ardendo para servir a Deus. E eu nunca tinha sentido o chamado para ser pastor. E aí eu e Clarice seguimos servindo a Deus em tudo que Deus conduzisse, com alegria, com vigor. Fui líder de célula, supervisor, presbítero, líder de louvor. E às vezes as pessoas perguntavam, você não quer ser pastor? Você não vai ser pastor? Ô pastor! E eu bem seguro, eu sempre respondi, poxa irmão, não tenho esse chamado, nunca tive esse chamado. Mas glória a Deus, amém e tal. E aí, continuei servindo, muito feliz e muito convicto. Mas aí no ano passado,
alguma coisa mudou. E aí eu comecei a sentir um chamado muito forte de Deus para o ministério pastoral. E aquilo vinha no meu coração, vinha na minha mente, e eu falava com Deus: Senhor, não dá não, Senhor. Como assim, Senhor? E aí passava um tempo e vinha de novo, no coração, na mente. Eu falava: Senhor, não dá não, Senhor. Minha vida já está encaminhada, Senhor. Como que eu vou fazer um seminário a essa altura da vida? Como que eu vou mexer na minha vida toda? E ser pastor é uma coisa muito séria, Senhor. Ah, Senhor, não dá não. E aí, deixava. Cara, o ano passado foi um ano de intensa luta nesse sentido. E aí passava um tempo, vinha novamente, e eu falava com Deus. E aí um dia, eu conversando com a Clarice, eu mandei assim: amor, e se eu fosse pastor? Aí ela falou assim: João, isso é coisa muito séria, João. Não é assim não, não é assim não, ó. A gente tem que ter um sinal muito evidente de Deus, porque isso é uma coisa muito séria, tal. Mulher sábia, correto? E eu falei: não, amor, calma, tudo bem, eu não falei isso com ninguém, eu nunca vou comentar isso com ninguém. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça, deixa quieto. Até porque, assim, estou abrindo meu coração com os irmãos, tá? Eu nunca tentaria uma colocação por amizade, por ser amigo do Felipe, irmão do Clóvis, amigo do pastor Henrique. E eu também tenho total certeza que nenhum deles faria isso por qualquer tipo de amizade. Realmente é uma coisa muito séria para a igreja oceânica, né? E aí eu falei isso para a Clarice: não, amor, eu nunca comentei isso com ninguém, nunca vou comentar isso com ninguém. Estou seguindo em oração, estou na minha luta com Deus. Essa guerra eu vou ter que guerrear sem lutar, só orando. Eu queria entender qual era a direção de Deus. E aí no final do ano passado, e aí essa conversa eu tive com a Clarice em agosto. E aí no final do ano passado, o pastor Henrique me convidou para uma conversa. Eu achei que a gente fosse falar sobre alguma coisa de louvor, alguma coisa da igreja, de algum ministério. E aí ele começou a conversa assim: John, vamos fazer um seminário aí para se preparar para o ministério pastoral? E aí, irmãos, eu comecei a chorar, obviamente, né? Sentindo realmente uma resposta de Deus, né? Me direcionando. E aí eu contei para ele, né, que eu passei aquele ano inteiro sentindo esse chamado de Deus e lutando contra o chamado de Deus. Quase que eu peguei um navio, a pregação de Clóvis, né? No último domingo, né? Quase que eu fugi. E aí a resposta que eu dei para o pastorzão foi o seguinte: pastorzão, eu quero muito, mas eu preciso falar com a Clarice. Fica a dica aí para os casados e para os noivos, tá bom? Basicamente eu falei assim: eu vou ver se eu quero com a minha esposa. Gente, brincadeiras à parte. Claro, né? O ministério vai a família toda, né? Então eu tinha que saber com a Clarice e ela assumir também esse compromisso. Enfim. E aí eu cheguei em casa e dei a notícia para ela. Eu falei assim: amor, senta. Tem uma coisa para te contar. Eu não estou grávido, né? Porque casal é assim, né? Quando a gente fala assim: quero te contar uma novidade. Está grávido? Não. Nós não estamos grávidos, amor, calma. Enfim, aí também ela também chorou também, sentiu assim, confirmação de Deus, a gente ficou muito quebrantado. E aí, irmãos, assim, eu estou no início do seminário, tá bom?
perguntas para Felipe Clóvis, perguntas teológicas. Já tenho vivido algumas lutas, sei que muitas lutas virão, mas eu quero me aquietar. Eu quero parar de lutar a luta que não dá para lutar, cara. Entendeu? É disso que o Salmo está falando. Eu quero confiar no Deus que é o Senhor dos Exércitos. Eu quero confiar no Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Queridos, encaminhando para o final aqui, quem Deus é? Quem Deus é? Você sabe quem Deus é? Você sabe que Deus está conosco? Você sabe que Deus pode fazer todas as coisas? Você crê nisso? Verso 10, aquietem-se, parem de lutar, se entreguem, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A razão para se aquietar mais uma vez está em saber quem Deus é. E aí o Salmo termina, repetindo o tema do Salmo, no verso 11. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. As promessas que foram feitas lá para Abraão, Isaque e Jacó, as promessas são válidas para o povo de Deus hoje, em Jesus Cristo. Amém? Essa aliança continua firmada no sangue de Jesus Cristo. Os crentes em Jesus são os herdeiros de todas as promessas de Deus feitas na Bíblia. E a gente vai para a única aplicação. Guarde no seu coração. Pare de lutar. Aquiete-se. Entregue-se ao Deus que tudo pode fazer. Se você sabe quem Deus é, você pode descansar. Você não pode parar de lutar. Você não consegue se aquietar se você não sabe quem Deus é. Se você sabe quem Deus é, você pode parar de lutar, você pode se aquietar. Ouça bem, se você não consegue se aquietar, pode ser por você não saber quem Deus é, ou porque você se esqueceu. Reflita, por favor, qual é a razão para que nós não consigamos descansar? Por que a gente não consegue parar de lutar? Por que você não consegue se aquietar? Por que a sua mente não para? Se você sabe quem Deus é, se aquiete, descanse, pare de lutar. E quem Deus é o que Ele se revela na sua própria palavra. Deus é quem Ele mesmo revelou na sua palavra. Guarde isso. Quanto mais o seu coração souber quem Deus é, mais descanso você encontrará. Mais descanso você encontrará. As coisas daqui passarão. As coisas daqui passarão. O nosso refúgio aqui na eternidade, o nosso socorro aqui na eternidade é o nosso Deus. Pare de lutar, aquiete-se, entregue-se ao Deus que tudo pode fazer. Amém? Senhor, aquieta o nosso coração, Senhor. Ajuda a gente a parar de lutar, Senhor. Ajuda a gente a confiar que essa guerra é tua, Senhor. Ajuda a gente a ter total confiança em você, Senhor. Não conseguimos, Senhor. Não conseguimos, Senhor. Esse é o fato, Senhor. Esse é o fato. E a gente está totalmente humilhado na tua presença aqui agora. A gente não consegue controlar nossas emoções. A gente não consegue controlar nada, Senhor. É isso que a gente está dizendo, Senhor. A gente não consegue dar conta da nossa própria vida, Senhor. Então a gente quer entregar a nossa vida para você, Senhor. Cuida da gente, Senhor. Cuida da nossa mente, das nossas emoções, do nosso coração, Senhor. Aquieta a gente, Senhor. Ajuda a gente a ver essas guerras que a gente não precisa lutar, Senhor. O Senhor está lutando por nós e, acima de tudo,
Acima de tudo, aquela guerra lá da cruz, o Senhor lutou por nós, então traz à nossa memória o que o Senhor fez e o que o Senhor é capaz de fazer, para que a gente tenha total confiança em você, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.